Muito bem, senhores, voltamos aqui para a terceira etapa da nossa aula, em que nós estamos tratando exatamente do Código de Trânsito Brasileiro, né? Nos aspectos criminais, estamos falando dos crimes do Código de Trânsito Brasileiro, né? E, dentre esses aspectos, nós já falamos do homicídio culposo de trânsito, da lesão culposa de trânsito e também da omissão de socorro, respectivamente, os artigos 302, 303 e 304 do Código de Trânsito. Agora, gostaria de falar de um crime curiosíssimo, né? E que muitas pessoas sequer têm a noção de que isso é caracterizado como crime. E estamos falando do artigo 305 do CTB, da fuga. Como assim, professor? Fuga? Às vezes a pessoa quer fugir da sua responsabilidade criminal ou civil. Olha que interessante. Criminal ou civil, e abandona o local do acidente. E isso caracteriza crime. Imagine, por exemplo, que você, sem querer ou por imprudência, etc., acabe batendo num carro que está estacionado. Não tem ninguém dentro, está estacionado, mas você causou danos àquele carro, né? Certamente o dono do carro vai ter prejuízo ali. E para fugir à responsabilidade, você pega e vai embora. Isso pode ser caracterizado como crime, pode caracterizar como crime. Tá certo? Dá uma olhadinha no slide, olha só. Então, estamos aqui no artigo 305, né? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil. Interessante, não é só a responsabilidade penal. Não é só o caso de prejudicar, atropelar alguém, ou bater e machucar alguém, não é isso. Responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E aqui a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tudo bem, é G-crime, tudo bem que o sujeito não será preso, né? Apenas e tão somente terá a multa, né? Porque a multa aqui é vicariante também, mas é interessante saber desta possibilidade da fuga caracterizar uma situação criminal, né? Entra aqui numa situação criminal. Perfeito? Olha só, pessoal, o próximo crime é um dos mais relevantes que nós temos no Código de Trânsito, que é o tal de dirigir embriagado. Já vou para o slide, já vou passar aqui para vocês o artigo 306, mas antes eu queria deixar claro aqui para vocês que antigamente ninguém era punido por dirigir embriagado. Quando foi feito o Código de Trânsito, ninguém era punido. Primeiro, porque o nível de álcool no sangue ou no ar expelido era bastante alto. Diziam os entendidos, de que o sujeito poderia tomar bastante bebida e mesmo assim não alcançaria este nível. Então ninguém era punido. Posteriormente, veio uma mudança na legislação que se denominou popularmente de lei seca. Como assim? É que o Código de Trânsito foi modificado para que o nível de álcool no sangue e também no ar expelido se tornasse muito baixinho. Na verdade, não era uma lei seca, não era para a pessoa não beber absolutamente nada de álcool, mas uma quantidade bem pequena de álcool. Realmente, eu não sou muito adepto a bebidas alcoólicas, eu pessoalmente tomo uma bebida alcoólica ou outra, raramente, e sempre em pequena quantidade, mas dizem as pessoas aí, os entendidos, que se o sujeito atualmente, tomar um copo de cerveja, isso não seria o suficiente para o bafômetro, ali, ou no sangue. Mas 2 ou mais copos, a coisa começa a complicar. Então, não é uma lei seca, mas é uma lei quase seca, vamos dizer assim. E aí, então, as pessoas já poderiam ser punidas, mas não eram punidas. Como assim? Ela poderia ser punida, mas não era punida? Não era punido
por um fator processual interessante. Que fator é esse? Já explico, dá uma olhadinha nos slides. Dirigir embriagado, artigo 306, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então não é só a questão do álcool, hein? É também a questão da droga. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A pena eu acabei não colocando aqui, eu acho que eu coloquei mais à frente, né? Mas a pena é de 6 meses até 3 anos. Então não é G-crime, tá? Porque a pena máxima é de 3 anos. Embora possa ter alguns benefícios, como a suspensão condicional do processo, como também o acordo de não persecução, né? Então pode ter algumas coisas, né? Agora olha só essa observação. As condutas deste crime serão constatadas, né, pela concentração igual ou superior de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, isso através do exame de sangue, né? Então quer dizer um nível bastante baixo, aquilo que eu estava falando, né, de álcool no sangue. Qualquer copinho ali, depende de destilado, outras coisas já pode considerar ali, ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, né, que seria o exame do bafômetro ali. Então, olha só. Então, como é que se constata essa questão de estar embriagado? Através dessa concentração. Só que a lei caminhava até aqui. Ela ia exatamente até esse ponto. E é por isso que ninguém era punido. E por que ninguém era punido? Porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Isso vem desde o Pacto de São José da Costa Rica, né, passando pelos aspectos constitucionais. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então, a pessoa que foi instada a fazer o exame do bafômetro dizia, não vou fazer. Ou então ela dizia, não vou fazer o bafômetro, né? Ali, essa questão do exame tecnicamente chamado de etilômetro. Eu também não entendo direito, mas os meus amigos e alunos que são da polícia dizem que tem aparelhos próprios também para pegar se a pessoa está com algum tipo de droga, né? Ali no ar expelido, algumas coisas, mas me parece, imagino eu, que algum tipo de droga seja mais difícil de constatar. Mas o álcool, né, é o mais comum, talvez a droga mais popular que nós tenhamos, né, e acaba sendo bastante comum. Mas ninguém, até quando a legislação caminhava até aqui, ninguém era punido. Por que ninguém era punido? Porque ninguém era obrigado, ou até hoje, né, a pessoa não é obrigado a fazer nenhum tipo de prova contra si. Só que aí o legislador, mais uma vez, agindo com muita felicidade, na minha opinião, né, o legislador agindo bem, fez uma alteração no Código de Trânsito e acrescentou que a prova dessa questão de estar embriagada não precisa ser feita somente com o exame de sangue ou o exame do etilômetro, o chamado bafômetro. Pode ser feita de outras maneiras também. Aí tudo mudou e as pessoas passaram a ser punidas também por isso. Dá uma olhadinha. Então, olha só. Então, a prova também pode se dar por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, que é o Conselho de Trânsito, né, a alteração da capacidade psicomotora. E aí a própria lei diz que a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, né, que seria o exame de sangue ou o exame do etilômetro, exame clínico, perícia, vídeo,
Prova testemunhal ou outros meios de prova em direitos admitidos, observado o direito à contraprova. Aí mudou tudo. Por quê? Porque, então, uma testemunha pode asseverar que o sujeito estava cheirando, exalando álcool, por exemplo. Uma câmera, né, ali de vídeo pode constatar que o sujeito estava trôpego. Né? O exame clínico, o que é o exame clínico? O próprio médico, ele faz uma avaliação de longe, né? E percebe que a pessoa não está nas suas condições próprias, né? Por ter uma aparência de estar embriagado, né? E isso serve como prova. Resultado. Embora as pessoas não são obrigadas a fazer o exame de sangue ou o exame do etilômetro, muitas vezes é interessante a própria pessoa fazer esse exame. Porque imagine que o médico pode interpretar o seu estado como estado de embriaguez quando ele não está embriagado. Uma câmera de segurança pode, né, ver ele trôpego, mas de repente o sujeito tem uma condição psicomotora já diferenciada e não é por estar embriagado, né? De repente a testemunha pode imaginar alguma coisa que não é verdade. Então, veja, a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si, mas às vezes é interessante ela fazer o exame exatamente como uma prova definitiva, clara, de que não estava embriagado. Virou o jogo, né? Virou o jogo. Se a pessoa não quiser se submeter ao exame, então, de qualquer maneira, a prova pode ser feita de outras formas. Tá certo? Eu falei da pena e acabei colocando aqui para vocês a pena. Dá uma olhada. Então, como eu disse antes, né, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, não é GCRIM, né, conforme nós informamos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor, né? Então, é um dos crimes mais importantes que nós temos no Código de Trânsito, sem dúvida nenhuma. E, após esse endurecimento no Código de Trânsito, houve, né, ali, segundo as estatísticas, uma redução bastante grande, né, dos acidentes, das mortes. Isso foi bastante impactante. Claro que tem muito a evoluir. Segundo estudos, né, por exemplo, hoje em dia o celular, ele causa muito mais acidentes de trânsito do que o próprio álcool, né? Estudos demonstram que uma pessoa que fica no celular, no carro, né, fica muito mais propensa a causar um acidente do que se estivesse embriagado. É uma coisa muito interessante. E eu já vi em São Paulo, pessoal, motociclistas pilotando uma moto, com uma mão pilotando a moto e com a outra mexendo no celular, né? Não estava parado, porque parado num semáforo e tal, as pessoas já mexem no celular, não, andando e mexendo. Imagina um motorista de carro também. Então eu já vi isso e isso tem sido causas de acidente enormes. Me parece que já é hora do legislador tomar uma providência um pouco mais forte e rigorosa no que diz respeito aí essa questão, tá? Só uma última observação aqui, olha só. Poderá ser empregado qualquer aparelho, né, aí para o exame do etilômetro, etc., né, homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, para se determinar o previsto no caput, né? Isso foi incluído recentemente pela Lei 13.840 de 2019, né? Ampliando desde que o aparelho para o exame esteja homologado pelo Inmetro, né? Não teria nenhum tipo de problema na sua utilização também, tá certo? Enfim, um crime muito, muito importante, esse do 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem, pessoal. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo,
Tem aí alguns crimes importantes para serem vistos, né? Estou principalmente me referindo ao racha. Praticar racha é crime, a gente vai ver mais à frente no próximo bloco, dentre outros crimes. Intervalinho, a gente já retorna.